Olá meus amigos, tudo bem? O vídeo de hoje é muito objetivo. Nós vamos falar realmente sobre política. Estamos no segundo turno das eleições 2018 e a perspectiva que eu quero apresentar para vocês é justificando o meu apoio, né? Às vezes escrever isso em rede social demanda uma série de paciência que eu confesso não ter com relação a alguns posicionamentos contrários a isso. Primeiro nós vamos eleger aqui em Minas governador e o meu voto vai para o governador Zema, 30, do Partido Novo. Não porque eu não gosto de Anastasia, pelo contrário, eu o elegi, eu votei nele nas últimas eleições. Eu sou um dos responsáveis por ele ter sido eleito senador de Minas Gerais nas últimas eleições há 4 anos atrás. Todo mundo sabe que para o Senado você fica 8 anos no seu mandato. É o único cargo no Brasil que tem esse tanto de tempo no seu mandato. E ele está no meio do mandato como senador por Minas Gerais. Um político brilhante, é verdade, não tem nenhum demérito com relação à sua pessoa, mas o meu voto para o Zema é numa perspectiva de dar uma oxigenação na política. Chega desse polarismo, né? O PT ou PSDB. A gente não pode ficar refém desse tipo de coisa. Nós podemos ter sim uma terceira opção, nós podemos ter outras pessoas. Eu acho que a comunidade brasileira, na sua diversidade, nas suas cores, nos seus paradigmas, pode sim aprender a ter essa relação. Não é azul nem vermelho. Tem uma série de outras 12 cores dentro desse prisma que a gente pode escolher. E dentro dessa relação, eu escolho Zema para governador em Minas Gerais. Algumas pessoas assistiram o debate deles dois na Globo e ficaram um pouco impressionados com a desenvoltura da Anastasia, né? Agora, meu querido, não confunda oratória com capacidade de gerenciar, né? Não confunda oratória com capacitação para fazer gestão. São duas coisas distintas. Uma coisa é a pessoa falar bem, e isso não quer dizer que ela é a melhor proposta para o momento que nós estamos vivendo. Outra coisa é a pessoa ser boa na sua praxis, ou seja, na sua prática. É diferente uma coisa da outra. Para vocês terem ideia, uma das pessoas mais ilustres que a gente tem em matéria de oratória é o ex-presidente, né, e pichado, Collor. E se você vê aquele homem discursando, você fica bobo. As pessoas que gostam de estudar oratória, que gostam de estudar essas questões todas, ficam maravilhados com as inúmeras palavras que ele consegue colocar em uma só frase sem repetição. É uma coisa brilhante, mas eu jamais votaria nesse cara novamente. Nunca, nunca, porque ele só tem boa oratória. É um cara que nós já botamos para correr no passado e a gente não quer presente no futuro. Então, dentro dessa perspectiva, é um empresário, sim, isso não é demérito, né? Vamos parar com esse negócio de criminalizar riqueza só porque o cara é rico, porque o cara é um empresário. Isso é uma coisa negativa. Pelo contrário, isso é uma palhaçada que nós estamos vivendo na política mineira, como se ser empresário, como se ser rico fosse uma coisa negativa. Não é. Ricos e pobres, todos têm o seu espaço dentro da política. O Anastasia está no meio do mandato dele para senador. E eu o respeito. Eu votei nele. E não me arrependo do meu voto. Pelo contrário, continuo reafirmando. É um político brilhante. Mas é tempo de oxigenação. É tempo de perceber alguma coisa nova. Não estou dizendo que o Zema vai transformar Minas Gerais em um paraíso. Isso é utopia. Os problemas que nós temos aqui são problemas quase maiores que muitos países por aí. Nosso estado é gigantesco, tem uma gama de coisas para ser feito aqui e não vai ser um governo da noite para o dia que vai transformar isso aqui num paraíso, né? Vamos colocar isso em questão. Mas é necessário nós apontar para uma novidade, nós apostar em alguma coisa nova, nós apostar em alguma coisa realmente dentro de uma perspectiva que vai trazer algo que vai dar uma aliviada, uma clareada. Chega, não tem A nem B, tem um abecedário inteiro para a gente escolher. E vamos de Zema. Aqui o trocadilho, a brincadeira, né? É uma coisa muito impressionante que está acontecendo na política brasileira, essa polarização. E eu sou definitivamente contra isso. A sociedade brasileira é muito maior do que PT e PSDB. A sociedade brasileira é muito maior
do que direita e esquerda. A gente pode escolher, inclusive, nenhum dos lados e simplesmente ficar neutro com relação a isso tudo. É um direito nosso. E eu quero ir de Zema nessa eleição, no segundo turno. Eu vou de 30 e eu tenho certeza que se você votou em mim para deputado federal, ainda que nós não ganhamos, eu fiz bons números de voto pela minha primeira campanha, com toda a inexperiência política, nós conseguimos votação expressiva, tanto que se fosse para vereador eu já tinha sido eleito, né? Foi bem expressiva nosso número de votos. E então eu peço a todos vocês que apostaram em mim, apostem o seu voto no 30. Fechando aqui o nosso vídeo, além do 30, eu vou escolher Bolsonaro para presidente 17. Por que eu vou escolher Bolsonaro para presidente 17? Porque eu não aguento mais essa polarização PT-PSDB. Não, a gente não aceita isso. Ou tem A ou tem B. Não, a gente tem um abecedário inteiro e a gente vota em quem a gente quiser. Não, Bolsonaro não é torturador. Ah, mas ele defende a tortura. O PT defende o aborto. Quer dizer que eu não posso defender tortura, mas eu posso defender o aborto. Eu não posso torturar, mas eu posso matar a criança no ventre da mãe. Meu corpo, minhas regras. É assim que funciona. Tá todo sentido o diálogo mesmo. A questão é, não estou votando em Bolsonaro como se ele fosse o salvador da pátria. Eu não acredito nesse tipo de utopia. Eu não sou imbecil para apostar nesse tipo de coisa. Mas eu volto ao mesmo argumento que eu tive para o Zema. Vou votar no Bolsonaro para uma oxigenação da política. Meu querido, o PT está no poder há 4 mandatos. 2 pelo Lula e 1,5 pela Dilma. E sinceramente, não dá mais. Tudo que ele disse que ele vai fazer, por que eles não fizeram nesses anos que se passaram? Pelo contrário, a Dilma deixou o poder com 14 milhões de desempregados. Ah, mas ele me deu faculdade. Querido, você vai passar mais ou menos 10 anos pagando a prestação do FIES. Ninguém te deu nada, não. Você arrumou, foi uma dívida para os próximos 10 anos da sua vida. Isso não é dado. Isso, na verdade, foi estendido. Uma coisa que você pagaria em 4 anos, agora você vai pagar em 10. Será que é tão bom assim? Bom, eu coloco minhas barbas de molho. Mas é necessário a gente apostar no novo, né? Eu vou sim de Zema 30 para governador de Minas Gerais e eu peço seu voto para ir comigo, apostar nessa novidade. Ah, mas o Zema teve o tempo todo filiado a um outro partido. Uma coisa é ser filiado. Isso qualquer cidadão brasileiro pode ser. Ser filiado é uma coisa. Outra coisa é disputar política. E pelo visto ele não disputou nenhuma política até hoje. Então ele não pode ser chamado de político necessariamente. Ele só foi filiado. Né? E o Bolsonaro 17, pela alta prerrogativa de um clamor da sociedade brasileira para que alguém retome a ordem, a seriedade, para que venha sim o progresso nesse país. Vê se você percebe isso. A nossa sociedade brasileira está completamente desorientada, com tanto liberalismo, com tanta palhaçada, com tantas atitudes chamadas ou travestidas de ativismo, e na verdade são chocarrices, bizarrices. Na verdade, nós viramos chacota no mundo inteiro. Um país que já foi aplaudido, reverenciado, respeitado, agora virou chacota. Então eu percebo que uma pessoa dentro da sua visão militar pode sim restaurar certa ordem em nosso país. Como não acredito que o Zema vai transformar Minas Gerais num paraíso, não acredito que Bolsonaro vai transformar o Brasil num paraíso. Os problemas que nós temos aqui são problemas angulares, geométricos, são problemas enormes, imensos. Não é num governo que se resolve isso, pelo amor de Deus. Isso é utopia, isso é imbecilidade. Mas pelo menos uma retomada para a direção, do progresso progressista, eu acho que já é uma boa pedida. O problema é que se nós continuar nessa situação, aí é marasmo. Aí é literalmente entrar pelaquela perspectiva, Como é que eu posso cobrar novos resultados, uma vez que eu estou fazendo as mesmas escolhas?
Não tem como. Então fica aí, querido. Amanhã, dia 28 de outubro de 2018, eu vou de 30, Zema governador para Minas Gerais, e vou de 17, Bolsonaro presidente.